Boa tarde, meninas. Estamos indo para a reta final. Nesse clima gostoso da sanfona, do acordeon. Vamos louvar ao Senhor. Preparar o nosso coração para receber mais um pouco da palavra. Amém? Vamos cantar. Ninguém explica Deus. Nada é igual ao seu redor. Tudo se faz no seu olhar. Todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, Ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus, dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, Ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao judeu, ninguém explica Deus. Oh, ninguém explica Deus. O universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Sei que é um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, Ele já era Deus, se revelou aos seus.
Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica Deus. Glória a Deus. Vamos aplaudir os nossos meninos. Obrigada, Deus abençoe. É engraçado que quando, exatamente o que a Alessandra falou, a gente fica naquela coisa assim, vou passar a sexta de noite, sábado, numa conferência, dá uma preguiça, né? E aí depois que a gente está aqui, exatamente esse é o sentimento, a gente não quer ir embora. Porque é assim, é igual quando a gente faz exercício e também quando a gente começa a ter mais intimidade com o Senhor, né? Eu falei com a missionária de meia assim, nossa, como é que você tem pique de viajar? Quantas horas foi? Foi o voo? 18, né? Primeiro voo 13. Então, olha quantas horas. Aí, a Flávia chegou do Brasil para cá e ela me falou assim, Lu, 1 hora de diferença. No primeiro dia que a gente se falou, ela falou, ainda estou tentando me situar. Imagina, 7 horas de diferença. E aí, a missionária de Meia respondeu assim para mim, Luciane, é essa paixão que queima dentro de mim, que me faz chegar naquela madrugada e de manhã tá pregando. Isso é Deus, né? E a gente quer receber a irmã de Meia, a missionária, essa mulher inteligente, que eu falei para vocês hoje, eu falei, gente, como é que eu trago a palavra hoje de manhã, depois de Flávia Vaz e Edméria Williams, né? E a gente fica até nervosa de ficar perto dela, porque ela é inteligente demais, né? Ontem a gente até pediu, vem aqui que eu quero tirar uma dúvida com a senhora. Ela foi lá comigo, foi bom, né? É bom a gente ter gente que... Lembra que eu falei hoje de manhã dos nossos conselheiros, né? A gente tem que pegar esse povo, né? E aproveitar e extrair o melhor. Que Deus te abençoe, obrigada pela sua disposição de estar nos abençoando aqui. Amém? Muito obrigada. Amém. Graça e paz, irmãs. Eu gostaria de convidar a igreja para abrir a Bíblia no livro de Josué, no capítulo 15. Livro de Josué, capítulo 15. Vamos começar a leitura no versículo 16, onde está escrito assim: Disse Calebe, a quem derrotar Quiriate-Sefer e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe. Este lhe deu a filha Axa por mulher. Esta, quando se foi a Otniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. E ela apiou do jumento. Então Calebe lhe perguntou, que desejas? Respondeu ela, dá-me um presente, deste-me terra seca, dá-me também fontes de água. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Amém. Rapidamente passando para nos situar sobre esse assunto, sabemos que quando Israel saiu do Egito, saiu na promessa, sabendo que possuiria Canaã, porque Deus já havia dado Canaã para Abraão e para todos os seus descendentes. Mas quando, depois de 2 anos, eles chegam em Kadesh Barneia, no limiar da terra, eles são enviados para olhar a terra e voltam de lá com uma notícia muito triste. Eles não acharam que podiam herdar a terra porque haviam gigantes na terra. E que, embora a terra fosse maravilhosa, não seria para o cacife deles. E, logicamente, que isso desagradou a Deus, porque Deus é Deus de aliança. Nós somos um povo de aliança. A Bíblia é um livro de aliança. Se Deus prometeu, Ele tem em todas as suas promessas o sim e o amém.
Então Deus disse: já que vocês se viram como gafanhotos diante dos gigantes, vocês vão morrer como gafanhotos. Rodaram a terra mais 38 anos, ao todo 40 anos, porque não creram que podiam tomar posse daquela terra. Porém, Deus disse para os 2 únicos homens que creram, que foram Josué e Caleb, que eles possuiriam de novo, entrariam de novo aquela terra. Porém, que a terra dos gigantes, que é Jebus, onde hoje é Jerusalém, que então seria possessão de Caleb e de toda a sua descendência. Bem, já rodaram tudo no deserto, agora eles entram na terra prometida e Josué começa a distribuir a terra. Caleb fica esperando. Quando chega no momento dele, que ele vê que já está tudo distribuído, ele chega para Josué e relembra a história. Ele diz: Josué, você lembra quando nós entramos aqui? Você lembra qual foi a palavra que Deus deu por boca de Moisés, dizendo que essa terra seria minha? Não é? Então, naquela época, era um jovem. Eu era um jovem de 45 anos, hoje eu sou de 85. Mas eu tenho força para tomar a terra dos gigantes. Portanto, dá-me este monte, como prometeu o Senhor. E a Bíblia diz que então Josué abençoou a Caleb e deu Hebrom por herança. Agora Caleb vai tomar posse da herança dele. Ele sabe que ele não tem os mesmos joelhos de quando ele tinha 40 anos. Não tem, não. Ele precisa de um general jovem para desapossar a terra, para tomá-la dos gigantes. Ele tem toda a fé, ele tem toda a certeza de que a terra é dele. Ele tem certeza de que aquele vai ter vitória, mas ele não é doido. A coisa mais triste é você ver crente doido, que diz assim: eu tenho fé, e por isso eu vou fazer uma maluquice. Não, Deus não responde pelas suas maluquices. Se fosse assim, Jesus teria se jogado do pináculo do templo, né? O diabo mandou: vai. Porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que tu não te machuques em nenhuma pedra. O que é que o diabo estava dizendo para Jesus? Você se joga lá do pináculo do templo, porque você vai começar um ministério e você é um carpinteiro pobre. Você pode começar em grande estilo. Você se joga do pináculo do templo, os anjos vão lhe segurar no ar. E você vai começar o seu ministério flutuando, dando um show. Todos vão crer em você, rapaz. Olha que jeito bom. Jesus Cristo olhou para a cara dele e disse: não tentarás o Senhor teu Deus, está escrito. Por que eu vou dar uma demonstração de fé? Eu tenho certeza absoluta que eu vim aqui, eu vou começar a pregar agora, ainda não comecei, mas vou começar. E daqui a pouco eu vou sair, eu tenho que ir para a pastora Silva para pregar. Agora, porque eu tenho certeza disso, eu vou pular daqui para lá, de lá para cá, porque eu tenho fé que Deus vai me manter em pé. Ele não mandou fazer maluquice disso. Então nós precisamos saber que uma coisa é ter fé e a outra é ser irresponsável. Não é? Nós precisamos ter fé naquilo que é útil. Deus não nos manda fazer bobagem, porque Deus não bota prego sem estopa, meus irmãos. Então Caleb sabia: eu tenho que tomar as montanhas dos jebuseus. Deus me deu, mas eu preciso de gente jovem. Eu preciso de um general que tenha os joelhos de 40 anos quando eu tinha.
Então, ele fez uma proposta. A quem tomar Kiriat Sefer e a desapossar, darei minha filha Axa por esposa. Olha, quem era essa moça tão preciosa? Axa, a princesa Axa, filha de Caleb. Ele olhou para ela como o maior trunfo que ele tinha. Esse homem era dono de um estado todo que Deus tinha dado para ele. Mas o que ele achou de mais precioso foi a filha. Qual seria o valor do dote da princesa Axa? Quantos rapazes gostariam de ter a princesa Axa por esposa, mas não poderiam pagar o dote dela? Agora está lançado o desafio. Ela tinha um primo chamado Otniel, que era filho de Kenaz, o irmão de Caleb. Esse primo, eu não gosto de fazer conjecturas assim, mas ele devia ter tanto desejo de casar com aquela prima. Ele se virou. E não é que ele tomou Kiriat Sefer, entregou para o tio. Olha, que glória, que maravilha. Entregou para o tio, ganhou a noiva, ganhou Axa. Naquela época, o casamento era feito em 2 etapas. A primeira etapa, o normal, é que o rapaz fosse na casa da moça, pagasse o preço dela, assinava um documento chamado Ketubá, que valia por um documento de certidão de casamento. A moça ficava na casa dos pais até o dia que o noivo quisesse vir buscá-la para a consumação do casamento. Aqui a Bíblia não dá os detalhes, mas chega o dia de Otniel buscar Axa para a consumação do casamento. Esse era o dia esperado pela princesa Axa. Era o dia sonhado como o dia sonhado de toda virgem, de ir para a lua de mel. Como ela sonha com esse dia. Como ela tem o desejo de se render, de se entregar, de sair da casa dos pais com honra, para constituir sua família. Quanto preparo para isso. Chegou o grande dia. Otniel vai buscar Axa. A Bíblia diz, bem aqui no versículo 18, esta, quando se foi a Otniel, insistiu com ele. Está escrito aqui, que pedisse um campo ao pai dela. Quando a Bíblia diz que ela insistiu, significa que ele não queria pedir. Mas ela insistiu, e com certeza ela usou argumentos fortes. Otniel, você é sobrinho do papai, mas você não o conhece. Quem conhece sou eu, sou filha. Basta você pedir. Ele vai fazer. Pede, Otniel. Eu não vou ficar falando muito sobre isso, porque eu vou acabar inventando coisa que não está escrito aqui. A gente tem a tendência a fantasiar. Ela insistiu, o que ele podia fazer? Na hora de levar a sua noivinha de lua de mel e ir embora, ele ia aborrecer a moça? Parece que ele era um cabo inteligente, sabia investir. Ele foi lá, pediu ao tio, o tio deu. Ele chegou para ela e disse, Axa, vamos embora. Seu pai deu o campo. Deu, eu não te disse que ele dava? Deu. Aí, qual é o campo? O campo é Kissimmee. O que foi a Kissimmee? Podia ser Lake Mary. Não gostou. Aí ela ficou com aquilo assim, do jeito que você fica. Estou falando para mulheres.
Aqui nenhum homem vai entender isso melhor do que nós entendemos. Ela ficou com aquilo ali. Que cime. Chega a hora, tem que ir embora. Ele, vamos, Axa. Ele tinha que levar. Lá vai Axa para a lua de mel dela. A Ferrari da época era um jumento. Está escrito aqui. Olha, está escrito. Está escrito, eu não posso. Ela sobe no jumento, vamos. Ela parou e desceu do jumento. Ela barrou a ida para a lua de mel. Ela desistiu de ir. Ela parou. Você já pensou o susto que todo mundo levou? A moça desistiu. Ela parou. A Bíblia diz, ela apiou do jumento, olhou para trás. O pai estava olhando para ela. E o pai tomou a dianteira e disse, que desejas? Filho, pai conhece a filha. Para ela ter parado no caminho para a lua de mel, para a casa dela, para os braços do marido, é coisa séria. Caleb sabia. Ele tomou a frente, que desejas? E ela disse, pai, dá-me um presente. Deste-me terra seca, dá-me também fontes de águas. A Bíblia diz que ele lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Nós vemos aqui o produto de um relacionamento filha com pai. Uma atitude de pai com filha. Quantas vezes nós erramos quando não meditamos sobre relacionamento? O grande poder e o grande dínamo do relacionamento é a palavra. A Bíblia diz, pelas tuas palavras serás salvo, pelas tuas palavras serás condenado, porque a vida e a morte estão no poder da língua. Então, quantas vezes nós não damos valor à palavra, àquilo que nós estamos comunicando? João diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio do verbo, da palavra. E sem o verbo e sem a palavra, nada do que foi feito se fez, porque a vida está no verbo, a vida está na palavra. O próprio Deus, quando quis começar uma obra na terra, ele começou com o verbo, com a palavra. A Bíblia diz que o Espírito pairava, flutuava, dava atenção sobre a superfície das águas, mas nada acontecia na terra, até que Deus trouxe a palavra, trouxe o verbo. Essa moça, Axa, agiu com sabedoria quando ela disse ao seu noivo, pede ao meu pai um campo. Ela não tomou a frente, ela não humilhou o marido, mas ela não estava satisfeita com o que o pai deu. Então, no último momento, para sair, ela teve uma certeza no coração. E o empenho dela era por um momento tão precioso, um marco, um limite. Agora ela e o pai iam ficar em lugares tão diferentes. Existia uma linha divisória da Axa que era solteira para a Axa que era casada. Havia uma linha divisória, um limite, e ela precisava ir com tudo seguro. Então ela não podia ultrapassar o limite
sem ter certeza de que tudo estava provido. A Axa, que estava dentro de casa com tudo provido pelo pai, o pai proveu para ela até o marido. Ela agora ia ser mãe. Ela ia ter que prover para os seus filhos e netos, para as suas descendências. Então ela parou tudo. Parou, ela não pensou lua de mel, prazer, alegria. Ela pensou responsabilidade com o futuro. Tudo que vai acontecer comigo daqui para frente pode ser resolvido hoje pelo meu pai. Porque o pai dela era o príncipe Caleb. Ele era dono de todas aquelas terras. Então ela parou tudo. Naquela hora não existiu mais lua de mel. Tudo foi ficando para o segundo lugar. A prioridade dela é o que eu posso receber do meu pai. Ela parou e ela teve uma surpresa tão agradável que quando ela parou e ela olhou, o pai estava olhando para ela. E ele tomou a frente. Que desejas? Quantas vezes eu leio esse trecho e eu fico pensando, será que nós temos desenvolvido esse conhecimento do relacionamento de filha para pai? Hoje de manhã eu estava sentada na cozinha, lá na casa da Carla. O marido dela foi para a cozinha, depois desceu a Juju, foi para a cozinha. Ela falou conosco por ali, aí ela foi lá perto do pai dela. Quando ela foi chegando perto dele, ele foi olhando para ela. E eu estava observando, ele foi olhando para ela. Quando ela chegou perto, ela não abraçou o pai, ele foi perto dela, passou a mão no cabelo dela, até o pescoço. Ele ficou olhando para ela, ela levantou, pegou alguma coisa lá e botou um iogurte, e ele atrás dela. Ela não estava olhando para ele, ela falava assim alguma coisa, e ele estava olhando para aquela filha como se fosse a única coisa que valesse a pena naquela casa. Pelo menos na cozinha, Carla, você não estava lá. Portanto, não estou lhe ofendendo, mas eu estava. E ele olhava para ela fascinado. O olhar dele era de fascínio. O olhar dele era de admiração. E ela conversava, ela falava com ele, ela mexia daqui, mexia dali. Ela olhava para lá, ele ia para lá. Ela virava para cá, ele virava. E eu fiquei pensando, Caleb, Axa. Ele olhou para ela e disse, que desejas? Você sabe o quanto doeu no coração dele entregar a filha para ir para longe dele? A filha tinha nascido ali, ela tinha estado no colo dele, ela cresceu diante dele, ele a amou desde que ela nasceu, quem sabe antes. E agora a filha era embora, mas ela parou o caminho. Havia algo mais importante do que o caminho, era o pai. Ela parou e olhou para ele e ele estava olhando para ela. O fato dela parar, ela estava dizendo, papai, eu não dou um passo se não for com toda a sua proteção, a sua cobertura e o seu amparo. Papai, eu sei que tudo que eu tenho foi o Senhor que me deu. Eu sei que o Senhor me deu terra. Eu sei que o Senhor já deu a terra, mas ela é seca. Eu preciso de fontes de água. Quantas vezes você tem parado para pensar que do seu ventre vai sair uma geração? Você sabe quantas pessoas vão ser geradas a partir do seu ventre? Hein?
Você sabe que por causa do seu ventre, quantas famílias existirão no mundo? Deus começa tudo com pequenas coisas. De uma semente, Ele traz uma árvore. De um casal, Ele traz toda essa população mundial. O que você acha que está acontecendo a partir do seu ventre? Quantos filhos você tem um? E esse filho, quantos filhos vai ter? E os filhos dele, quantos filhos vão ter? A partir do seu ventre. Se você lembra um momento na história do profeta Eliseu, quando aquele rio estava com as águas venenosas, amargas, foi dito a ele pegou um prato com sal, e ele foi na fonte do rio e curou lá na fonte. E a água toda depois ficou curada. Deixou de ser maléfica. Então, se nós queremos alguma coisa para as nossas gerações, nós precisamos começar a partir do nosso ventre. A Axa olhou para as futuras gerações dela e pensou, eles vão ter água. Nós não podemos esquecer que era uma civilização praticamente de pessoas que trabalhavam com o campo. Então cuidavam da terra, estudavam as estações. Ela sabia que sem água ia ser muito difícil, muito duro, árduo o trabalho da sua descendência. Então ela quis prover para a sua descendência a facilidade do trabalho, da produção. Antes de pensar na sua lua de mel, ela pensou na sua responsabilidade. Mas ela não pediu ao marido, ela pediu ao pai, porque ela tinha um pai que podia prover todas as coisas. Quantas vezes nós temos esquecido na nossa relação com o pai? Algumas vezes nós podemos ter tido pais que não foram um bom exemplo nem como pais, nem como marido. Mas eu quero dizer para você que existem alguns direitos que Deus não nos deu. Por exemplo, o direito de escolher quem é o nosso pai. Não. Quem escolhe o filho não é o pai. Quem escolhe o pai não é o filho. Você recebeu o filho que Deus formou no seu ventre. Quando Deus formou o seu ventre, minha irmã, Ele botou um berço lá dentro. Porque Ele ia pegar a semente do seu marido e junto com o seu material, tecer um corpo para uma vida que Ele ia trazer. Ele lhe chama como cooperadora. Ele lhe dá seios que produzem leite para você ter o alimento na temperatura certa para o seu bebê. Mas você não sabe do seu filho nada, até que ele comece a crescer. Hoje em dia você pode saber se é macho e se é fêmea, ou se é fêmea. Isso você sabe. Mas a humanidade do capeta quer botar na sua cabeça que é o seu filho que vai escolher, nasce pronto. É assim que Deus fez. Agora, como que você vai dizer, eu fiz esse filho, se quando você descobriu estava com 2, 3 semanas de gravidez? E você não sabe fazer esse microfone? O filho você recebeu e cada filho é um desafio, porque cada filho é um pecador. Filho, seu filhinho bonitinho, aquela maravilha ali, não é anjo, nem santo, nem quando está dormindo. É pecador
pequeno, porque a Bíblia diz: em pecado me concebeu minha mãe. Desde a queda do homem no Éden, não nasce santo. Todos nós nascemos do lado oriental do Éden, com direito a todas as maldições. Quando Deus diz a Adão: por tua causa amaldiçoada é toda a terra com toda a sua criação. Paulo diz em Romanos 8 que a natureza geme e sofre angústias. Por quê? Por causa do pecado. Eu gosto de lembrar um momento triste. Ano passado, quando houve aquele incêndio no Pantanal, eu vi na televisão um gambá correndo. Aquilo me cortou o coração. A cauda dele pegando fogo e ele vivo. Como ele ia se livrar daquele fogo? Eu vi a natureza, os animais sofrendo por causa do pecado. Eu vi uma extensão interminável de peixes no interior do Pará, mortos, ninguém sabe por quê. Eu tenho visto o que o pecado pode causar nos animais, nas plantas, a devastação que acontece por causa do pecado. Nós nascemos em pecado, nós herdamos isso, mas também herdamos a promessa de Deus. Deus abre o jogo e diz: eu vou reverter esse quadro. Quando nós pensamos o que significa para nós sermos mães, o que sentimos pelos nossos filhos, nós deveríamos pensar um pouco o que é que Deus sente pelo fato de ser nosso pai. A mulher ama, não sei, eu nunca vi Jesus chamar pela mãe, mas toda hora ele falava no pai. Toda hora ele falava no pai. O que eu quero dizer é que Jesus veio, entre tantas coisas que ele veio fazer, ele veio nos fazer filhos de Deus. E ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não diz assim: ninguém veio a Deus. Porque nós ouvimos muitas vezes: todos os caminhos levam a Deus. Sim, levam. Para julgamento. O islamismo leva a Deus? Leva para julgamento. O espiritismo leva a Deus? Leva para julgamento. O materialismo leva a Deus? Leva sim para julgamento. O único que leva a Deus como Pai é Jesus. Ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. É preciso que nós saibamos disso, que ele veio, ele diz: se o Pai me deu, eu não vou jogar fora. Eu vou fazer de você filho de Deus. Nós só podemos ser filhos de Deus em Jesus Cristo. E quando nós pensamos filhas de Deus, a única forma de nos dirigirmos ao nosso Pai é chamando-o Pai. Se o nome do seu pai é Davi, e ele é pastor, eu chamo pastor Davi. Todo mundo chama de pastor Davi. Mas você chega para ele e diz: papai. Por quê? Porque existe em toda a sua mente, em todo o seu ser, a certeza absoluta de que ele é seu pai.
Agora você não vai chamá-lo Pastor Davi? Não, por quê? Porque para você, ele é diferente, ele é pai. Eu fico tão triste quando eu chego numa igreja e vejo alguém se levantando para orar e dizendo: Deus, tantas coisas lindas Deus fez na terra. E quando Ele envia Jesus, Jesus fazia coisas que atraía até as crianças para Ele. Até as crianças queriam vir para Ele. Um dia os discípulos disseram: Mestre, ensina-nos a orar. E Ele disse: tudo bem, quando orardes, dizei, Pai. Pai. Fala direto, Ele é o teu Pai. Aquilo, logicamente, foi um assombro para os discípulos. Eu vou chamar Deus de Pai. Nunca vi nem um rei, nem um profeta, nem sacerdote, nem um patriarca chamar Deus de Pai. Isso é muita intimidade. É. Quando vocês estiverem juntos, vocês digam Pai Nosso. Mas tu, sozinha, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em secreto. E o teu Pai que te ouve em secreto te recompensará. Você já pensou que estar sozinho, a sós com seu Pai, no quarto? Não vai ter fofoca. Você pode abrir o coração. Axa olhou para o pai. Ele disse para ela: o que desejas? Porque ele conhecia a filha dele. Como Deus nos conhece. Ele sabe quando nós não estamos inteiros. Nós podemos mentir, manipular, enrolar, o que quiser. Mas não com Ele. Porque Ele está sabendo. É tão lindo quando Deus, depois que Abraão voltou do Egito, Deus encontra Abraão e diz para ele: oh, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será de sobremodo grande. Anda diante de mim e sê perfeito, sê inteiro, sê completo. Não esconde nada de mim, Abraão. Não esconde. Abre o coração. Abre o coração. Fala as coisas como são. Mas por que eu preciso falar com Deus se Deus sabe de todas as coisas? Mas Ele quer que você entregue, que você confie, que você fale. Ele quer. E quando Deus fala com Abraão, Ele diz: ser perfeito, completo, não escondas nada de mim, abre o coração. E quantas vezes nós não estamos abrindo o coração no lugar certo? Nós não estamos derramando no lugar certo. Nós não estamos indo fazer o que Jesus disse: entra no teu quarto e fecha a porta e ora ao teu Pai em secreto. E o teu Pai que te ouve em secreto te recompensará. Derrama a alma, abre a boca, chora, lamenta, pergunta, porque Ele está te ouvindo. A grande maioria das nossas doenças, elas vêm pelo fato de que nós não confiamos que Deus é o nosso Pai. Até achamos que Ele pode ser Senhor. Afinal de contas, Ele comprou. Até achamos que Ele pode ser Salvador. Mas e Pai? Pai. Pai. Do dia que eu me deparei com essa palavra, que eu sabia de cor há tanto tempo, eu comecei a ficar orando só a palavra Pai. Ela passou a ter um sabor diferente na minha boca. Pai. Porque eu tive dificuldade com o pai, eu sou nascida fora do casamento, meu pai era ótimo.
minha madrasta também, minha mãe também, meu padrasto também. Tudo na mesma cidadezinha, uma maravilha. Todo mundo era bom. Todo mundo era bom. Graças a Deus. Né? Mas o pai, ele tem algo especial com filha. E filha tem uma coisa especial com o pai. Nunca vi um pescoço mais cheiroso. Nunca vi umas mãos maiores. Nunca vi uma voz mais linda. 1,97 m, 105 quilos, azul marinho, inteligente e lindo. Pai, deste-me terra seca, dá-me também fontes de água. Pai, eu sei que tudo o que eu tenho, tu já me deste. A herança é incalculável. Eu tenho diplomas porque tu me deste. Eu tenho uma casa porque tu me deste. Eu tenho um emprego porque tu me deste. Eu tenho inteligência porque tu me deste. Eu tenho saúde porque tu me deste. Eu tenho alegria porque tu me deste. Mas é tudo tão pouco. Eu quero mais. Eu almejo mais. Eu sonho mais. Eu preciso mais para eu poder derramar. Eu quero transbordar. E eu não posso. Porque está tudo tão pouco. E eu busco de ti, Senhor, porque tu és meu Pai. A Bíblia diz que Ele lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores, significando que nunca mais faltaria água para a vida dela. O que você faz? Qual é o jumento que está lhe levando? Você tem tanta pressa de resolver seus problemas, que você não apeia do jumento para falar com seu Pai do céu. Você amanhece o dia, você tem um jumento chamado agenda. Eu tenho que tomar banho, tal hora eu tenho que fazer café, tal hora eu tenho que sair de casa, tal hora eu tenho que fazer... Você tem horário para tudo, isso é um jumento que está lhe levando para longe do seu Pai, o Pai do céu, o seu Caleb celestial. Se você não aprender que tem que apiar dessa agenda doida, necessária para você, para buscar do seu Pai do céu, porque Ele está sabendo que você vai precisar de fontes superiores e fontes inferiores, e você só sabe que precisa de água. Mas Ele é que sabe a quantidade de água que você vai precisar. Vá a Ele como Pai. Pai, eu sei que tudo o que o Senhor tem é meu. Eu sei que tudo o que eu tenho foi o Senhor que me deu. Mas eu preciso de facilidade, de meios que facilitem o meu ganho, para os meus filhos, para os meus netos. E Ele vai suprir, além do que você imaginou, porque Ele enxerga além do que você pode enxergar. Nós precisamos aprender que Deus nos chama numa filiação em Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo, nós somos feitos filhos de Deus. E qual é o pai que, tendo tudo, não quer suprir para os seus filhos? Temos tantos meios hoje para fazer tantas coisas, mas não podemos esquecer quem nós somos. Na realidade, o que nós somos? Filhos de Deus, herdeiros em Cristo. Axa parou tudo para falar com o Pai. É preciso que nós mudemos a nossa atitude, que nós busquemos Deus com prioridade para os nossos filhos. Não há ninguém que esteja orando pelos seus filhos se não for você. Você tem uma responsabilidade pelos seus filhos. A oração. Lembra?
para fazer o filho que você tem. Deus deixou o seu marido lançar a sementinha dele. Deus disse, pode ir. Tomou aquela sementinha e junto com você, no seu ventre, formaram uma pessoa. Agora, você tem responsabilidade. Vá diante do Pai. Pai, eu sei que tudo o que eu tenho tu me deste. Dá-me os meios para poder produzir o tanto que tu queres. Dá-me segundo a tua vontade. Dá-me segundo a tua bondade. Dá-me segundo a tua misericórdia. Pai, aprenda a olhar para Deus como seu Pai. Pai. Aprenda para olhar para Deus como Pai, aquele do qual você tem os genes. O seu gerador ou o seu genitor, o seu Pai. Porque é assim que Ele quer ser chamado. Jesus Cristo, ninguém conhece mais o Pai do que Jesus e o Espírito. E se Jesus Cristo disse para nós chamarmos a Deus de Pai, é porque é assim mesmo que o Pai quer ser chamado. Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos. Em lugar nenhum na Bíblia diz que nós devemos orar de olhos fechados. Mas eu tenho a impressão que quando a gente fecha os olhos, a gente só pensa no que tem que pensar. Feche os seus olhos. Diga assim, Pai. 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 Diga, Pai. Diga de novo, Pai. Pai. Quando orardes, dizei. Ele não disse quando orardes, pensai. Não é para pensar, é para dizer. Abra a boca, diga, Pai. Há quanto tempo, minha irmã, você não chama o Pai? Há quanto tempo você não tem pai para chamar? Mas há quanto tempo Deus está esperando ouvir do seu coração sair pela sua boca um grito de Pai para Ele? Diga, Pai. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós nos chegamos a Ti para Te pedir que Tu nos dês a facilidade necessária para produzirmos neste mundo, para criarmos filhos segundo o Teu coração, para sermos filhas que resplandeçam a Tua glória aqui na terra. Nós Te pedimos como Axa pediu a Caleb. Olhamos para Ti como aquele que soluciona todos os problemas, que preenche todos os vazios, que provê todas as necessidades. Esperamos de Ti que Tu supras o que realmente precisamos. Entregamos nas Tuas mãos a nossa casa, a nossa vida, a nossa igreja, os nossos líderes. E Te pedimos, ó Pai, que a Tua graça nos cubra a todos. E que em nome de Jesus, a Tua igreja amadureça, cresça e seja fortalecida para a glória do Teu nome. Amém.